E hoje o quadro Memórias com Cabroeira vem até a comunidade de Areias, aqui em Areias, Rio Grande do Norte. Hoje, precisamente, meados de janeiro, a gente vai bater aquele papo com o amigo Felipe Dionísio. E aí, pessoal, hoje estamos aqui na comunidade de Areias, Rio Grande do Norte, e hoje o nosso bate-papo aqui no Memórias com Cabroeira é com o nosso amigo Felipe Dionísio, um cara que é nativo aqui da comunidade, da comunidade da cidade de Areias, e vai participar hoje com a gente. Felipe, fica à vontade. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde. Fica à vontade, a telinha do Cabroeira é sua. Fica à vontade aí para participar do nosso quadro Memórias. Boa tarde, Tiago. Obrigado pelo convite. É um prazer fazer parte do programa. E me chamo Felipe Dionísio, tenho 26 anos. Aqui nasci, me criei e moro atualmente na comunidade Areias. E só tenho ótimas recordações da minha comunidade. Comunidade humilde, mas é uma comunidade muito rica em cultura, muito rica em recursos naturais. E de um povo forte, um povo de fé, um povo batalhador, um povo acolhedor. É isso aí, Felipe. E a gente está dando esse passeio nas comunidades, abordando as pessoas, convidando as pessoas a participar, justamente para a gente deixar registrado aqui no nosso canal do YouTube, né? O dia a dia da nossa comunidade, as lembranças que as pessoas ainda carregam, né, da sua época de criança, pré-adolescente, né? E o nosso quadro é o quadro Memórias. Então, hoje, participando do Felipe Dionísio, a gente vai fazer esse bate-papo, ficar à vontade aqui, é algo bem espontâneo, né? Mostrando aqui a realidade da comunidade, a memória da comunidade de Areias, né, Felipe? Pode ficar à vontade. Tiago, minha infância foi totalmente diferente da atual. A gente sabia que existia recursos de internet, digitais, tecnológicos, mas não com tanta facilidade como existe hoje. Então, assim, a nossa diversão da faixa etária daquela época, a qual fiz parte, a diversão era jogar futebol, jogar biloca, que outras pessoas conhecem como bola de gude, essas brincadeiras assim, e soltar pipa, empinar pipa, bicicleta, essas coisas. Então, assim, aqui onde a gente se encontra agora, em frente ao posto de saúde da comunidade, a unidade básica de saúde. E nesse largo aqui, a gente costumava, o horário da tarde, quem estudava o período da manhã, o período matutino, vinha para cá para brincar, para descontrair. E nessa parte aqui a gente ficava brincando, jogando bola, o famoso mirim. Mirim. Colocava chinelo, colocava os cocos. Colocava o chinelo, quando era chinelo, quando não, colocava um coco, ou se não, colocava tijolos. Da rua, tijolos. Né? 4 tijolos, 2 representando cada trave. Exato. E era 4x4. Sem goleiro, sem nada, e os outros que ficavam aqui, essa parte ficava completamente cheia de adolescentes e crianças. E sempre aquele time que ganhava, entrava uma nova linha, que se chamava linha, o novo time que perdesse... Linha de fora, né? Isso, linha de fora. Então, assim, os que estavam esperando a vez, jogavam e assim sucessivamente. A gente jogava futebol, mirim, como eu falei, e também nessa parte aqui, quando não queria jogar futebol, jogar bola, nessa parte aqui ficava... as barrocas que se chama da brincadeira de biloca, bola de gude. Exato. A gente brincava nessa parte aqui, apostado. Apostado castanha? Apostado castanha, apostado biloca também, biloca, até aquelas cartas de Yu-Gi-Oh! Que vendia antigamente. Então, assim, era a nossa distração naquela época, naquele tempo. Era a forma que a gente procurava de brincar, de sorrir, de manter uma certa convivência comunitária com a comunidade. A gente percebe, né, que mesmo já no início dos anos 2000, ainda existia um pouco dessa cultura
das brincadeiras, teve um colega nosso que participou também do quadro Memórias, Rômulo, e ele contou o seguinte, que assim como também era na minha época, lá no início dos anos 80, dos anos 90, a gente jogava a biloca, fazia as barrocazinhas, e era postada a castanha ou a própria biloca, né? E a gente fazia as notinhas de sabonete. Pegava as embalagens de sabonete, né? Dobrava, fazia como fosse um dinheiro. E ali era apostado a notinha de sabonete. Quanto mais caro fosse o sabonete no supermercado, era mais valioso na época o mais valioso era o Palmolive, né? O Palmolive. E aí a gente fazia a notinha e apostava no jogo de biloca. Aí a gente já percebe que na sua geração, né? A evolução, né? A evolução já foi para cartinha de Yu-Gi-Oh, né? Isso. Então, o início ali dos anos 2000, né? Mais ou menos, meados dessa época aí. Então a gente já vê uma evolução, já não mais as cartinhas, as notinhas de sabonete. Mas as castanhas, elas sempre prevaleceram, sempre. Assim. Porque é interessante, a castanha também, ela tinha um certo valor. Isso. Né? Podia se levar para a feira e vender o quilo da castanha. Podia pegar a castanha de caju, assar e comer, né? E tinha também, Tiago, a situação de que tinha pessoas também que preferia a ocasião, quando era no auge da castanha, do caju, da safra do caju, que a gente jogava, ao invés de jogar a própria biloca, jogava a castanha do caju. Castanha. Ou senão, quando não era barroca, a gente fazia o triângulozinho e colocava. Casava em cada ponta do triângulo, a quantidade, tinha partida que era 2 castanhas, tinha partida que era 1 e 3, e conforme ia, marcava uma certa distância de uma linha, e eu tinha cada um tinha a sua castanha de jogar no castanha dedo. Preferida, né? Era. E a que jogasse mais próximo daquela linha, era quem começava a jogar para acertar o triângulo. Isso. E eu sei que era uma situação que aqui era muito tumultuada, cheia de gente para aqui era como participar. Se fosse... E aí, rapaz? Oi. Boa tarde. Vamos. Então a gente percebe que aqui, essa parte de Areias, é como se fosse o centro, né? Isso. Da comunidade, como se fosse a praça lá no centro da cidade. Isso. A turma vinha de diversas ruas, ramificações que tem aqui na comunidade, e descia todo mundo para cá, né? Ou subia e ficava aqui fazendo aquela famosa resenha, né? Isso. Um contava história de terror, outro contava a vivência, as experiências. O que fez durante o dia, o jogo que ia ter, né? E assim... Eu lembro que meus pais sempre diziam que eu só saía quando terminasse a atividade de casa, que a gente, já por falar nisso, a comunidade hoje tem... ainda preserva os estudos em relação a ter uma escola de ensino infantil. Sim. Anos iniciais. No caso, a pré-escola, vem a pré-escola, a primeira série do ensino fundamental até o 5º ano do ensino fundamental ou 5ª série do ensino fundamental, que é a Escola Municipal Dr. Ezequias Pegado Cortez. Sim. A qual foi minha primeira escola, estudei, meu ensino fundamental 1 foi lá, o qual sou muito orgulhoso. E sempre era assim, quando tinha atividade que os professores passavam para a gente fazer em casa, meus pais sempre diziam, só vai depois que terminar a atividade. É o dever. O dever de casa, o famoso dever. E era uma expectativa, a gente tinha um certo foco, não, tenho que terminar antes das 3 horas, 4 horas, porque de 3h30 o encontro é lá, na frente do posto de saúde. Sim. E nessa parte aqui a gente vê... hoje, filma ali um pouco. Hoje não... Lá, perto do poste? Hoje não mais, próximo ali do poste, o antigo chafariz da comunidade. Eu lembro que... o chafariz, né, para o pessoal que... Isso. O pessoal que está assistindo a gente e não entende, o chafariz era um local onde as pessoas da comunidade usavam para pegar água, quando não tinha água encanada. Isso. Né, e também para lavar roupa. Isso. Né, o pessoal ia para o chafariz lavar roupa, pegar água para levar para suas casas. Né, tanto aqui na comunidade de Areias, como em diversas outras comunidades daqui de Areias. No próprio centro de Areias também já existia um chafariz, né? Então, isso lá para início dos anos 90. Né? Então, eu creio que hoje está desativado, né? Não funciona mais. Há uns... Onde é esse muro, no caso? Isso, frente ao poste. onde é esse muro, de frente a esse poste. Mas sempre existiu um muro, Felipe? Não, o muro foi levantado, eu acredito que um pouco mais de 10 anos esse muro. Sim. 8 a 10 anos esse muro foi levantado.
e desativado consequentemente o chafariz. O chafariz foi na época onde não existia água encanada na comunidade, onde existia escassez de água. Vim muito com minha mãe, vim muito com parentes meus, com amigos, porque não podia deixar as crianças em casa, a gente em casa, por ser menor de idade. E os pais trabalhavam para o sustento da comunidade. A comunidade antigamente vivia mais à base da agricultura, à base do coco seco, coco verde. Pessoas compravam sítio de coco para vender, para consumo, coco verde, coco seco. E saíam à procura dessas fazendas de sítio para comprar o coco. Então os filhos ficavam com as mães. E no horário que fosse o oposto do horário de aula, as mães traziam para cá. Eu vim muito com minha mãe dentro do carro de mão. Sim. Ela botava dentro do carro de mão e me trazia. Levar os baldes d'água para casa. Era. Ou se não, trazia a roupa para cá, para lavar. Sim. Porque era muito difícil, como eu falei, a situação de água na comunidade. E me lembro que manhã me colocava dentro do carro de mão e vinha para cá. A gente saía logo cedo, frio, umas 8 horas, ainda o sol frio. E vinha, só voltava depois que a roupa estava bem lavada. Outras pessoas preferiam só levar depois que secava um pouco a roupa, né? Então, assim, não é uma realidade só minha, é da comunidade inteira. Várias pessoas vinham, até do Sapé vinha para cá para lavar. Sapé, pessoal, é uma comunidade também que tem aqui vizinha. Comunidade vizinha. Areias também, mais ou menos nesse estilo. Assim, para o pessoal entender mais, Felipe, Areias hoje ele tem, em média, quantas famílias, assim, dá para se contar? Quantas casas, em média? Acho que 100, 150 casas? Mais ou menos isso. Eu acredito que chega, né? Não passa de 150, não passa de 200. É uma área rural, né? Muitos porque sítios. A gente vê que tem surgido vários e vários lotes de terra, vendas de lotes. Né? Então, assim, a maioria das pessoas do centro Areias estão vindo para cá, morar aqui. Pessoas migrando para a comunidade rural, né? Com a tranquilidade do sítio, né? Pessoas que antes tinham saído daqui para morar no centro da cidade, onde havia facilidade, como a água também, em relação à água, que a dificuldade que enfrentava aqui era essa, da água. Uhum. Mas com as situações que tudo vai mudando, evoluindo, então resolveram pegar essas oportunidades de compra e venda de lotes e vir morar novamente, retornar a morar na comunidade. Sim. Então, assim, um número X eu acredito que não há, porque diariamente a gente vê... Uma média, né? Uma média mais ou menos 100 e poucas famílias. Aí o Sapé já é bem menor, né? Isso, o Sapé já é bem menor. Já é bem menor e a gente vê que Areias evoluiu, mas não tanto, ainda tem aquele ar de interior. Interior, Então, assim, por falar em infância, também onde a gente está, se andar mais para frente, a gente vai ver que aqui, como você falou no início, é o centro da comunidade Areias. A gente chama aqui, desde que me entendo por gente, a gente conhece por Mataburro. Mataburro, onde a gente está é o famoso Mataburro. O Mataburro, nas fazendas, né, fazendas de gado, o pessoal na porteira cavava o chão na porteira e colocava os ferros feitos com a base de cimento, né? Os ferros como se fosse trilho de trem, mais ou menos a distância de uns 5 dedos de um para o outro, que era para o animal, a porteira ficar aberta e o animal vir e não conseguir passar, ele ter medo daquela brecha, né? E aí ele voltava, né? O instinto dele, a defesa dele não fazia com que ele passasse. O famoso mataburro, ele servia tanto para cavalo, para vaca, para todo tipo de animal que tivesse naquele sítio ali, né? A questão do mataburro não é porque se matava o burro, né? Era o apelido dado a essa parte do sítio da fazenda, né? Chamada de porteira, né? A porteira. Nessa parte aqui do centro, como eu falei, é o mataburro, o famoso mataburro, o centro da comunidade. Que eu acredito que há uns 10 anos atrás, 12 anos atrás, aqui na época junina, era bem movimentado, porque meu primo de saudosa lembrança, conhecido como Dadai, ele juntamente com a sua filha e a comunidade, reunia toda a comunidade, crianças, adolescentes em específico, e fazia quadrilha improvisada, quadrilha matuta. Festejos juninos, né? Isso, festejos juninos, como fosse a quermesse. Na noite de São João, nas vésperas da noite de São João, junina. Enfeitava a rua toda. Isso daqui era tudo enfeitado. Bandeirinha, balão, o que você imaginasse. E aqui não existia esse muro, era de cerca verde. Tinha o famoso pé de serra também, o forrozinho. Então tinha umas barracas aqui de palha.
onde vendia comida. Comida típica, né? Comida típica da Beiju, época. Beiju, tapioca, canjica, arroz doce, pamonha, o munguzá. O próprio milho cozido. Isso, né? e a pescaria também, que fazia, além das barracas de comidas típicas, eles organizavam junto com a comunidade barracas de brincadeiras. Pescaria, essas coisas. Sim. Então, assim, era bem movimentado. Nas noites de São João, no mês junino, era bem movimentado, porque juntava os ensaios, que as quadrilhas... Tinha que ensaiar todo dia, né? Tinha que ensaiar. À noite? Tinha que ensaiar. Era à noite, os pais vinham deixar os filhos aqui na casa dele pra gente ensaiar. E era um tempo, Tiago, que a gente não sabia que existia drogas. Não sabia. Mal da humanidade, né? Isso. A gente não tinha, como eu falei no início, a gente não tinha conhecimento... Se ouvia nem falar, né? Não. E a situação da internet, de tecnologia, passava distante da nossa realidade. Porque a gente... Já existia, mas não... Existia, mas era para quem tinha um poder financeiro alto. Era muito difícil, muito restrito. Então, assim, eu posso dizer que a nossa comunidade, a minha infância foi uma infância tranquila, foi uma infância sadia, eu posso assim dizer e afirmar. Realmente viveu, né? Vivi minha infância. Não se prendeu ao celular. Isso. Vamos mostrar um pouquinho aqui, chega aqui, mostrar um pouco da comunidade, né? O que ela se ramifica, ela vem lá do centro. Hã? Boa tarde, meu amigo. Amém. Amém. Ó, a gente mostra aqui, ó. Vem um pouco para cá, o cameraman, certo? Mostra lá, ó, né? Lá fica o centro da cidade de Areias, tá? Então, para aqui, ó, vamos vir lá para cá. Aqui já vai também a comunidade de Areias, ela vai até mais ou menos ainda lá na frente, depois do carro, que tem a escola aqui da comunidade. E também esse outro lado aqui, que a gente estava ali, perto do posto, também ali tem ruas ramificantes entrando, né? E também faz parte da comunidade. Isso. Hoje nossa comunidade, como eu falei, ainda preserva os costumes antigos em relação à convivência. Hoje você vê, como a gente está em gravação, você pode olhar ao redor e ver que tem pessoas nas suas portas ainda dialogando, conversando. Então, assim, olhando o movimento. O ar interiorano continua. Exato. Bem à vontade, sem medo dos perigos, dos riscos urbanos. Né, isso, o ar puro, aquele contato físico que só o interior tem, né? Porque a cidade grande é a correria do dia a dia, mas a gente ainda vive essa cultura de dialogar com o seu vizinho. E aí a gente deu um pulinho aqui até a escola Doutor Ezequias, né? Vamos olhar o nome aqui que eu esqueci. Pegado Cortês. Doutor Ezequias Pegado Cortês, aqui da comunidade de Areias. E aí, Felipe, fala um pouco da gente, assim, da sua lembrança, né, da escola aqui, das brincadeiras de alguém que marcou a sua infância ali. Pode ficar à vontade. Tiago, essa escola, como eu falei, eu comecei a estudar nela na primeira série, até a 5ª série do ensino fundamental. Acho que é pro carro. Faixa um pouquinho para cá, vem um veículo aí, pode ir. E terminei o ensino fundamental 1 e fui estudar no João Guió, no centro da cidade. Mas aqui guardo muitas boas recordações. Essa fase do João Guió, quando você passou para estudar no João Guió, já foi em qual série? 6ª série do ensino fundamental. Aí esse deslocamento, tinha ônibus naquela época? Tinha um ônibus que levava a turma para lá, né? E trazia novamente sim. Os alunos aqui de Areias e de Sapé. Aqui, meus primeiros professores, eu lembro que foi Dora, conhecida como Dora de Unga. Dora de Unga. Isso. Baldum? Isso, Baldum. Comunidade do Baldum. Comunidade do Baldum, que hoje ela ainda permanece morando lá. Tem também Ana Cecília, Ana Conceição. Sim. Tem Denise, irmã de Ana Cecília. No centro, né? Esse pessoal isso, aí. Denise hoje mora aqui em Areias. Denise é psicopedagoga, mas foi minha professora também. Ana Cecília, irmã de Denise, mora em Parnamirim, mas também foi minhas primeiras professoras. Eu acredito que contribuíram bastante com minha formação atual, que graças a Deus, como eu falei, minha infância foi muito boa, longe de tecnologia, longe de perigos que podiam
prejudicar o meu futuro. Sim. Então, assim, também teve outros funcionários aqui nessa escola que marcaram muito a minha vida e a vida de tantas pessoas. Por que não lembrar da merendeira Clenilde? Clenilde era da comunidade de Mangabeira? De Mangabeira sim. também. Essa professora, Felipe, a Denise, ela também foi da comunidade de Mangabeira? Isso. Eu me recordo bem. Isso. Assim, recordo... Tia de Rômulo. Isso, tia de Rômulo. Tia de Rômulo. O pessoal morou no casarão do Coronel Felipe Ferreira. Isso, do Coronel Felipe Ferreira. Hoje um casarão que não existe mais, né? Já foi demolido. Mas era algo que era rico em história e cultura, né, daquela época, onde a economia do município, ela tipo escoava, né? Que ficava próximo à ferrovia, à estação do trem do Baldum. Então, naquela época era uma região muito importante para a cidade, porque para se ir para a capital, né, tinha que se pegar essa estrada, né, para chegar até lá o casarão. Mas voltando aqui, a escola José Ezequias, né, a Clenilde, doutor Ezequias, a Clenilde, ela era merendeira. Isso, era merendeira. Ela era um pouco de tudo, era professora, era avó, era mãe. E aonde eu chegar, eu sempre vou dizer, se eu falar sobre meus estudos, minha trajetória escolar, Clenilde sempre vai fazer parte. Porque ela sempre foi uma mãe para a comunidade, todos, do menor ao maior, passou pela mão de Clenilde. Apesar dela ser uma merendeira, mas ela ocupava, ela era professora, ela era o que... Estava sempre presente, sempre presente. Uma pessoa que não se limitava à sua função. Isso. Que gostava de ajudar e fazer de coração. Né? Ela era humana. Eu lembro que sempre que ela completava ano, ela comemorava com a família dela em casa, mas sempre comemorava na escola com os funcionários e com os alunos. Então, assim, a gente vê que a escola é uma parceria, né? Não é nada robotizado, mas algo que tenha afeto, que tenha uma contribuição significativa, porque pessoas que você vai conhecer, vai se deparar ao longo da trajetória, vai olhar no futuro e vai dizer, fulano de tal representou algo, história, né? Representou algo na minha vida, fez parte da minha história, como hoje. Onde eu chego eu digo, o Clenilde fez parte da minha caminhada, da minha história, da minha vida, da minha infância. Então, assim, tantos e tantos outros que passaram por essa escola. Tem o professor Wellington também, que foi meu professor. Ele mora no Catu hoje, é professor no João Guió, na escola João Guió. Tantos e tantos outros que, graças a Deus, puderam contribuir com minha jornada escolar, minha formação. Bom, muito importante essa parte do reconhecimento, né? Não deixar as raízes, né? Apagar aquelas memórias lá de antigamente, né? Pessoas importantes que fizeram parte da nossa história, da nossa memória. Bom, estamos aqui no Rio do Valado, né? Mais conhecido aqui na comunidade de Areias, também conhecido, né, como Rio da Passagem, né? Ele que tem a nascente ali próxima à rua principal e ele vem, o curso dele vem desaguando aqui e vai até a comunidade de Sapé, né? E lá ainda segue o seu curso, né? Algumas pessoas, né, comentam que esse rio ele era bem mais largo, bem maior. Aí o tempo, a erosão foi desmanchando, né, acabando com o rio, né? E aí nosso amigo Felipe ali vai relatar aí os momentos, as memórias aí dele aqui na infância dele, nessa parte do rio, chamado Rio da Passagem e também Rio do Valado. Não é isso, Felipe? Isso. Tiago, esse rio, desde pequeno eu vinha muito com minha avó para cá, porque ela criava, tinha um tanque onde ela armazenava justamente água. Quando passou a ter água encanada na comunidade, ela fazia tanques para o manuseio do sustento, né? próprio dentro de casa. Armazenamento daquele tanque, né? Para beber, para fazer comida e também para dar aos animais. Então, ela sempre me trazia para cá para pegar os peixinhos pequenos, chamados piaba. Chamado piaba, E levava para o tanque, onde ela armazenava a água, para justamente essas piabas comerem os martelos que criavam daquela água parada. Água, sim. Isso. Então, remete a uma infância muito boa também minha, muito tranquila. E ela sempre dizia que aqui era muito maior do que hoje a gente vê. Muito maior. Porque quem é da área entende que
existe algo chamado assoreamento. Então, é algo que vinha acontecendo que foi diminuindo o tamanho, a dimensão desse rio. Devido à mata ciliar, né? Isso. O desmatamento e aí a erosão foi Isso. cobrindo aí o rio, né? Isso. A areia desceu e cobriu o rio, né? Isso. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. E também, além disso, ela conta, minha mãe também conta, que pessoas vinham, as mulheres vinham lavar roupa aqui. Sim. Vinham lavar roupa Não aqui. só no chafariz, Não mas só também no chafariz, no rio. mas aqui no rio. Eu acho As que devido à ladeira, né? Isso também, Seria porque melhor onde a pra gente cá, está a parte baixa, é né? Areias, é Areias, toda a localidade é Areias. Só que esse povoado aqui, onde a gente se encontra atualmente agora, é conhecido como Rua do Fogo. Rua do Fogo, isso. É a parte mais baixa da comunidade Areias. Então, as pessoas que tinham mais dificuldade, as pessoas mais idosas, vinham lavar roupa aqui. Lavava e colocava a roupa para secar assim na vegetação, própria grama, na né? própria grama, Isso. na vegetação. Então, como ela me falava, era muito maior. Lavava, tomava banho, animais tomava água, tomava banho também, vacas, cavalos. Era recurso natural, que hoje a gente vê que não está tão escasso, preservado, escasso. não está tão preservado como deveria ser. Então, mas indícios de que existe, como você falou, é algo muito rico ainda na comunidade existente. A gente pode ver ali, ó. Mostra aqui. Cameraman. A gente pode ver ali que o pessoal fez uma espécie de cacimbazinha ali de cimento, né? Para a água fluir ali dentro, ali tá bem mais limpo, né? E ali por dentro do sítio, acho que não tem passagem, né? De pessoas. Tá bem mais limpo ali, ainda preservado ali. Rio do Valado. Ou Rio da Passagem. Você vê que a água limpa, água pura. Vamos dar uma olhada ali naquela outra parte ali. Isso aqui é interessante, ó. Isso aqui é o famoso dendê, viu, minha gente? Ó. Dendê. Aqui é o dendê, ó. E provavelmente caiu, acho que é algum pássaro, né? O dendezeiro. O pássaro roeu, ele caiu, foi caindo bem madurinho, que faz o óleo. Isso. Para gastronomia, né? A farinha também. Farinha também, né? Então esse é o famoso dendê, faz o óleozinho, come com faz a farinha também. Frita peixe. Frita peixe é uma delícia. Aqui a gente pode ver ainda o córrego ainda do rio, ele segue o curso dele, né? E vai desaguar. Opa! Vai desaguar lá No sapé. no Rio do Sapé, chamado Rio do Sapé, né? Um pássaro lá, angaça preta ou um jacu. Jacu. Bonito, né?